Bom, pessoal, estamos aqui no nosso estúdio Bel TV Baixada, com Idec Correia de Andrade, que é psicólogo e psicanalista, e vamos entrevistar hoje o Amarildo, que é um ótimo profissional, que tem um vasto conhecimento em urgências e emergências. Ele é subtenente do Corpo de Bombeiros, já aposentado, porém trabalhou no grupamento de socorro de emergências GSE durante 25 anos, tem como formação técnico em enfermagem, técnico em emergências médicas, também é instrutor em APH e instrutor de primeiros socorros. Bom, então vocês já viram que vamos explorar ao máximo o nosso entrevistado, né? E vamos começar aqui falando para o Amarildo, para ele falar um pouco sobre a pessoa, sobre ele, sobre o Amarildo. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de poder estar compartilhando um pouco da minha experiência, agradecer ao Adriano por essa entrevista. E para mim é sempre muito gratificante estar falando de um tema que ainda é muito carente, né? Que é o primeiro socorro, é o salvar uma vida, né? Ou pelo menos dar início a um salvamento, né? E apesar do avanço da tecnologia, com a velocidade da informação, esse assunto ele ainda demanda, ele ainda é muito carente, ele ainda é muito anda a passos curtos, né? E então eu fico feliz em estar aqui, né? E saber que eu vou poder difundir um pouco do meu conhecimento. Bom, agora falar da gente é complicado, né, cara? Eu acho que a gente poder falar da gente, a gente sempre vai querer ou nos auto-exaltar, ou às vezes a gente sempre diminuiu. Mas eu entrei na escola de enfermagem em 1983 e hoje eu acredito que foi por dom divino. Eu comecei fazendo o curso de auxiliar de enfermagem lá em 1983. Depois, passado alguns 2, 3 anos, eu acabei fazendo a complementação para o técnico de enfermagem. Trabalhei em várias áreas, em várias clínicas, em hospitais de apoio. Fiz depois um curso de técnico em aparelho engessado, fui ser técnico em aparelho engessado e também trabalhei em urgências e emergência, até que, exatamente em 1990, eu iniciei no Corpo de Bombeiro. E para mim tudo era muito novo, tudo era uma novidade, porque eu vinha de trabalhar em clínicas e em hospitais, e de repente eu me vi trabalhando dentro de uma viatura com uma equipe totalmente diminuída, né? Eu trabalhava no hospital, tinha vários técnicos de enfermagem, vários médicos, enfim, profissionais diversos, e eu me vi ali naquele momento trabalhando apenas com um médico, com um motorista, com outro técnico de enfermagem. Então, para mim, foi algo assim que mudou a minha vida, mudou a minha carreira, entendeu? E tudo que eu consegui, tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi, foi por conta dessa minha profissão chamada bombeiro. Amarildo, e quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Adriano, os maiores desafios. Você imagina a gente ficar dentro de um quartel 24 horas, esperando um telefone tocar, e você saber que quando aquele telefone tocar, alguém do lado de fora está precisando de ajuda, precisando que você dê uma resposta rápida, isso é um desafio, né? E a gente não sabia o que ia encontrar, mas a gente sabia que ia encontrar algo que necessitava de uma resposta. E muitas das vezes, no início, não, foi difícil. Era um desafio verdadeiramente, porque nós deparávamos com tudo. Só para você ter uma ideia, quando eu iniciei no Corpo de Bombeiro, assim que eu entrei no Corpo de Bombeiro, nós estávamos na época do surf ferroviário, as pessoas que andavam em cima de trem, aí tinha traumas diversos, lesões diversas, e aquilo tudo era um desafio, né? O acidente envolvendo crianças, tudo isso para mim foi motivo de muito aprendizado e vencer um desafio a cada dia. Depois a coisa torna mais semelhante, começa a ficar mais semelhante, começa a ficar mais parecido, aí você começa a associar o que você já viu com o que você não chegou próximo, aí a coisa já não fica tão desafiadora assim. Agora a pergunta Ô, Amarildo, nosso... boa tarde. Não, fala no microfone. Boa tarde, que bom ter você aqui no Bel TV. Eu queria que você explicasse assim, né, e falasse, né, qual foi assim um atendimento, pode ser qualquer um, sei que foram muitos, né, que te marcou, que você guarda até hoje. Olha a ideia que eu vou dizer para você. Todos os atendimentos me marcaram mesmo. Mas uma das coisas que mais me impactava era atendimento quando tinha criança.
isso impacta qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, quando depara com uma criança em sofrimento, que não é num momento alegre, você vai ficar impactado. E naquela época, nós não tínhamos tanto as fiscalizações de trânsito, conforme nós temos hoje. Lei seca, pardais, e as pessoas bebiam mesmo, principalmente em épocas festivas. E às vezes as mães colocavam os filhos como airbags, né, sentado ao colo, e num acidente, numa colisão de veículo, frontal, contralateral, a criança sempre era a mais impactada, a que tinha o maior número de lesão, e na maioria das vezes era a que chegava a óbito mesmo, com maior rapidez, né, por conta do número de lesões. Mas dentro de um desses eventos todo, o que mais me impactou foi numa determinada época, nós estávamos de serviço, e nós fomos chamados para prestar um atendimento. Entrou um aviso para a gente, baleado, e até o comunicante até pensou, o comunicante é a pessoa que recebia os avisos dentro do quartel, pensou que fosse trote porque a voz parecia ser de uma criança. Mas ele, pela expertise que tinha, de conseguir identificar que às vezes as pessoas, um adulto tinha a voz de criança, nos deu o endereço, e por se tratar de um apartamento, de um prédio, a gente imaginou que poderia ter que fazer arrombamento, levamos a equipe de resgate também. Então foi a ambulância e a equipe de resgate. Quando nós chegamos na porta do edifício, quando nós chegamos na rua, não havia movimentação nenhuma. E naquela época, assim, ainda que o GSE já tinha 4 anos, que ele iniciou em 86 e eu estava em 90. Né? Isso foi mais ou menos 91, 92. E quando nós chegamos lá, a rua estava silenciosa, o endereço na qual havia sido feita a solicitação tranquilo, ninguém pedindo ajuda, ninguém pedindo socorro. E quando nós paramos, o porteiro sentado lá na sua guarita, direitinho, nós descemos, foi daqui que solicitaram um aviso. Aí ele falou, não, aqui ninguém pediu nada não. Falei, mas aí o oficial responsável pelo socorro falou, não, foi daqui sim, rua tal, endereço tal, apartamento tal. Ele aguenta aí que eu vou ligar para lá, para o apartamento, para saber, porque até então ninguém ligou para cá solicitando nada, nem disse que vocês iriam chegar. E aí ligou para lá, o telefone não atendeu, ninguém atendeu, o interfone não atendeu. Aí ele falou, então vamos todos juntos lá. Aí pegamos o elevador, não me lembro agora se era o 8º ou 9º andar, aí subimos, quando descemos no andar correspondente ao evento, um silêncio tremendo. Aí fomos na porta lá do apartamento lá, né? Tocamos a campainha, quando abriu de repente, uma criança devia ter mais ou menos 11, 12 anos na época. Tio, é aqui, foi aqui. O que aconteceu? Aí quando nós entramos na sala, aí que é a coisa que você desmonta, né? Um outro garoto na mesma idade que ele, caído ao chão, numa poça de sangue, com uma arma do lado, e aí ele nos revelou que tinha pego o pai policial, pegou a arma do pai e, brincando com um colega, disparou na cabeça. Ele, automaticamente, o pai, por ser policial, deve ter orientado a ele como fazer uma solicitação de socorro para o Corpo de Bombeiros e vice-versa, né? E ele conseguiu fazer a solicitação de socorro, mas o garoto já estava em óbito. Aí você desmonta, você começa a pensar em família, pensar em filho, mas aí a gente tem que entender que ainda tinha mais serviço pela frente. Então esse foi um dos eventos que mais me impactaram na carreira. Tive muitos outros, mas esse é um que eu guardo comigo até hoje. Marildo, o curso de BLS, gostaria que você explicasse um pouquinho o que é para a gente e para as pessoas que estão assistindo, e como eles te ajudaram na sua carreira. IDEC, eu, passado um tempo, eu tive a grata satisfação de trabalhar com maravilhosos profissionais. E esses profissionais médicos, eles sempre nos incentivaram muito a buscar conhecimento, a estudar. E dizia naquela época que o socorro de emergência seria uma coisa que ia ter um crescimento monstruoso no Rio de Janeiro, no Brasil. Porque naquela época não existia muito conhecimento, a gente trabalhava com o que a gente tinha. E as coisas foram mudando, foram se aperfeiçoando, e eu fui aquela pessoa que busquei esse conhecimento. Então eu viajei para vários estados do Brasil, eu fiz o curso técnico em emergência médica, eu procurei, tanto que o BLS, que é o suporte básico de vida, ele versa sobre as doenças cardiovasculares, ou seja, como reconhecer um infarto, um AVC, e qual a primeira resposta que você vai dar, claro. E esses protocolos vão mudando
de 5 em 5 anos, de 3 em 3 anos, vão sofrendo mudanças. E eu sempre procurei estar me atualizando. Então o BLS, que é o suporte básico de vida, me ajudou muito, assim como o PHTLS também, que é o atendimento pré-hospitalar autotraumatizado. Então foram 2 cursos que eu fiz fora do Corpo de Bombeiro e dentro do Corpo de Bombeiro também, qual foi a base de tudo para que eu continuasse me aperfeiçoando cada vez mais dentro do socorro de emergência. Tá, Marildo, agora para os nossos telespectadores, o que é primeiros socorros? E você poderia nos passar a importância dele para os leigos? Para nós, leigos. Boa pergunta, Idec. Gostei muito dessa tua pergunta. O que é o primeiro socorro? Primeiro socorro são cuidados imediatos prestados a uma pessoa cujo estado físico está comprometido, pondo a sua vida em risco. E qual é a finalidade do primeiro socorro? Manter o bom funcionamento dos sinais vitais, né? Ou seja, estabilizar aquela vítima sem que venha agravar as lesões ou os mal súbitos, até que ela receba um atendimento mais qualificado. Que tipo de atendimento é esse? Ou seja, quando você oferece um primeiro socorro, seja você leigo ou profissional, o primeiro socorro ele vai ser o tudo, né? Se você tiver um primeiro atendimento bem feito, a continuidade daquilo tende a ser maravilhosa. Se tudo começar errado, a tendência é que tudo seja caminho até você continuar acertando, né, vai ser difícil. Então, o primeiro atendimento, o primeiro socorro, é isso. Essa é a definição de primeiro socorro. Prestar um atendimento cuja pessoa está seu estado físico comprometido, pondo a sua vida em risco. Você tem a obrigação de melhorar o que ali está. Ou seja, um mal súbito, né? O que vem a ser um mal súbito? Um desmaio, uma hipoglicemia, né? Se for pelo lado do trauma, uma ferida corto-contusa, uma fratura fechada, uma entorse de tornozelo, né? Uma queimadura. Isso tudo é um primeiro socorro. E qual a importância de primeiro socorro? A gente sempre diz, hoje, é importante que todo mundo tenha noções de primeiros socorros, porque em algum momento você vai precisar de primeiros socorros. Você, no seu ir para o trabalho, na sua vida social, dentro da sua casa, então você vai precisar prestar um atendimento de primeiros socorros para alguém. E nesse exato momento é importante que você tenha um mínimo de conhecimento em primeiros socorros. Tá. Então, quais são os erros mais comuns para quem não tem conhecimento? Os erros mais comuns para quem não tem conhecimento. Sim, aí você vê, a gente fala muito em mitos, né? Aquelas coisas que os nossos antepassados ensinavam, né? A pessoa desmaia, dá tapa no rosto, colocar o salzinho embaixo da língua, que todo mundo acha que o salzinho vai melhorar aquela condição do desmaio. Aí, no caso de uma convulsão, a pessoa faz uma crise convulsiva, seja epilética, seja uma convulsão por algum outro, por uma entorpecente, ou por um trauma, ela vai desenvolver ali uma convulsão, e as pessoas têm a grande preocupação, primeiro, com 2 coisas. Primeiro, que a língua enrola. A língua não enrola. A gente sempre fala isso. A língua é um músculo e não tem como a língua enrolar. E aquela salivação, aquela cialorreia, aquela baba. Todo mundo acha que quem tocar naquela baba vai pegar, né? Naquela salivação seca, né? Mas não é. Você deve se proteger, né? Como qualquer outro fluido corporal. Mas a importância de você poder entender, de você poder dar aquela primeira resposta, né? Naquele momento ali, é importantíssimo. Bom, Amarildo, e a pessoa que tem noções de primeiros socorros, o que ela pode fazer numa situação como essa? Em primeiro lugar, manter a calma. Um prático de primeiro socorro ele tem que ser calmo. Ele não pode entrar no desespero ou da vítima ou dos acompanhantes da vítima. A primeira coisa é manter a calma. Segundo, ter em mente os telefones de quem vai se pedir socorro. Então, quando você vai prestar um atendimento de primeiro socorro, a primeira coisa que quem eu devo chamar para que haja uma continuidade do primeiro atendimento que eu forneci? 192, 193, 191, que é a Polícia Rodoviária Federal, 190, que é a Polícia Militar. Não, eu tenho que saber que quem vai prestar o atendimento de primeiro socorro é 192 ou 193. É SAMU ou Corpo de Bombeiro. E quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem? Um que eu já acabei de falar agora, né? Quando as pessoas acham que tem que pegar o café e colocar num sangramento extenso, né? Quando a pessoa tem uma fratura que ela acha que tem que colocar no lugar, né? Esses são os erros mais comuns. Movimentar uma vítima de acidente de trânsito
podendo com isso causar um agravamento das lesões. Então, sempre eu vou bater na tecla de que a pessoa deve obter conhecimento dos primeiros socorros para que ela não venha cometer esses erros comuns, né? Bom, Amarildo, o que exige a Lei Lucas e como agir em caso de engasgo? Muito boa pergunta, Adriano, muito boa pergunta. A Lei Lucas, na realidade, o engasgo, né? E por que foi criada a Lei Lucas? Nós temos um caso que ficou aí publicamente conhecido, que ocorreu em 2017, que foi aquele garoto chamado Lucas Begaldi, lá em Campinas, quando no passeio da escola, né, ele, na hora do lanche, ele comeu um cachorro quente e ele veio a se engasgar com a salsicha. E pasmem, naquele momento, ninguém sabia ofertar uma manobra de desobstrução de vias aéreas, que muitos chamam de Heimlich, mas hoje mais conhecido está como manobra de desobstrução de vias aéreas, né? E com isso, ele foi chamar o socorro demorou e tal, levaram para o hospital, infelizmente o garoto veio a óbito, tinha 10, 11 anos, veio a óbito. E esse caso, ele teve uma proporção assim, a imprensa, enfim, todo mundo divulgou isso, foi uma coisa assim, muito conhecida. E a mãe dele e a tia dele trocaram o luto pela luta. Elas começaram a correr aí por várias câmaras municipais, Assembleia Legislativa e tal, até que chegou em 2018, na época o presidente da República, Michel Temer, sancionou a Lei 13722/18, conhecida como Lei Lucas. E o que essa lei exige? Ela exige que todos os profissionais seja educação básica infantil, seja no ensino médio, seja no fundamental, ou seja, deve ter noções de primeiros socorros. Ou seja, não só os professores, recreadores, como o pessoal que trabalha no administrativo, desde o porteiro até a tia da cantina. Inclusive, algumas escolas acabaram também treinando e capacitando os seus motoristas, ou seja, os motoristas que levam as crianças de suas casas para o colégio. Então, vocês vejam como foi importante a Lei Lucas. Aí você, Adriano, você e Deck me pergunta, Amarildo, e hoje funciona isso? Bom, nós sabemos que fiscalização é uma coisa muito difícil. Ninguém fiscaliza, ninguém vai lá no colégio procurar saber se está sendo feito, se os profissionais foram treinados. Não, não existe essa fiscalização. Mas, em contrapartida, o que aconteceu? Muitas escolas se anteciparam a isto, mesmo sabendo que é lei, e começaram a difundir treinamento, conhecimento com os seus profissionais, né? Começaram a treinar. E outros profissionais também começaram a apresentar os seus serviços a essas escolas. E isso, esses protocolos, eles são atualizados, eles sofrem atualizações. E quando se fala nesses treinamentos, a pessoa aprender noções básicas de primeiros socorros, para esses profissionais, seja eles professores, recreadores, todo o corpo administrativo do colégio, é importante que eles não vão deixar o conhecimento. A gente tem até aquele ditado que diz, conhecimento é aquilo que você adquire e vai morrer com você. Você pode emprestar, pode vender, pode alugar, ele vai continuar sendo seu. E esse conhecimento que eles adquirem, eles podem também atuar no seu ir e vir para o colégio, com seus familiares, enfim. Depois que começou a expandir esse conhecimento, mudou alguma coisa? Muito. Mas nós observamos em vários momentos que ainda há uma carência muito grande de pessoas que possam estar realizando essas manobras de desobstrução de vias aéreas, principalmente em crianças. Costume sempre a gente observar na televisão, ou às vezes até pela internet mesmo, pais e mães que têm um momento de uma obstrução de vias aéreas com seu bebê e recorrem a pegar o carro e sair desesperado para o corpo de bombeiro, para um posto de policial militar, entendeu? Mas quase sempre você não vê a atuação desses pais. E é uma coisa muito simples de realizar. Nós temos aqui no nosso estúdio aqui um bebezinho, eu vou até dar uma demonstração rápida, entendeu? Então aqui, imagina que o IDEC é um pai, chegou desesperado, me pedindo uma ajuda. Amarildo, meu filho engasgou. O que eu vou fazer?
Como é que você vai me pedir? Me ajuda, eu preciso. O filho está morrendo. O que houve com ele? Essa é uma pergunta. Engasgado. Está engasgado. Nesse exato momento, eu vou tomar o bebê nos meus braços e vou ver aqui, não vou fazer a busca cega. O que é a busca cega? Pegar o dedo indicador e ficar tentando alçar, né, ou pescar o corpo estranho que é a esteira, seja um brinquedo, seja um alimento. Não. Nesse exato momento, eu vou ver a criança, ela pode já começar a apresentar uma cianose, né, ou ela pode apresentar como se já tivesse... Para ajudar o nosso povo, o que seria uma cianose? Uma roxidão na face. Então ela começa a ficar roxeada. Mas eu não tenho muito tempo para perder, não. Então, nesse exato momento, eu pego a criança aqui, ó, polegar e dedo médio, coloco aqui, ó, os pezinhos da criança aqui preso aqui para evitar que ela caia. Então, peguei aqui, virei, né? Procurar sempre segurar aqui, não segurar no pescoço, para não enforcar. Então, peguei aqui, prendi aqui, cabeça sempre abaixo, ó, e com a palma da outra mão, 5 vezes aqui, ó, entre as escápulas. Entre as escápulas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Virei o outro braço, prendi, aqui, ó. Vem aqui, dedo indicador e médio, entre os mamilos. 1, 2, 3, 4, 5. Não desobstruiu? Novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Interessante, aí vocês perguntam para mim assim, tá, Marido, e se não desobstruir? Quando você começa a fazer a manobra de desobstrução, é importante que você já delegue alguém para que se peça um socorro. Ah, Marido, mas eu não posso correr e levar para um posto policial ou para um posto de bombeiro? Não, porque o que eles vão fazer é o que você já deu início. Então, por isso, mais uma vez, eu vou falar da importância de você saber as manobras de desobstrução. Porque quanto mais rápido for a resposta, mais chance de agravamento terá. E eu digo que em 80%, quando você começa as manobras, o resultado, o êxito da manobra é 100%. Então, por isso, a importância de se fazer a desobstrução de vias aéreas. Pô, legal. Bom, Amarildo, como reconhecer e diferenciar um desmaio de um infarto ou de um AVC? Adriano, aí você me fez 3 perguntas numa só. Primeiro, vamos entender o que é um desmaio. O desmaio nada mais é do que uma hiperperfusão celular. Ou seja, por algum motivo, o oxigênio não chegou ao cérebro. Então, se não chegou oxigênio ao cérebro, as células cerebrais a pessoa tende o quê? A desmaiar. Ou seja, vai apagar. Ela vai sofrer porque as células não estão sendo bem oxigenadas. Pode ser por um desmaio, por uma hipoglicemia, por um trauma, mas qual é o primeiro sinal que nós devemos buscar em uma pessoa para saber se existe vida? Vocês sabem bem responder? Se ela está respirando? Se ela está respirando. E como é que eu vejo essa respiração? Se há expansão do tórax. Porque a pessoa, quando está desmaiada, ainda que bem devagar, claro, se nós estivermos num ambiente escuro, não tem como você presenciar. Então, mas você vai ver, nada de checar pulso, que o leigo tem mania de querer checar pulso. O leigo acha que tem que checar pulso. O leigo não checa pulso. Só quem checa pulso é profissional de saúde. Leigo observa se está respirando ou não. Se estiver respirando, ainda que bem lento, bem fraquinho, ele vai entender que aquilo ali é um desmaio. Ele vai erguer, levantar as pernas, né, os membros inferiores, a mais ou menos 45 graus. Aquele sangue vai para o coração, e do coração ele vai reoxigenar as células cerebrais e a pessoa vai voltar ao normal. Isso é um desmaio. Agora, para que haja um complemento, mas eu não sei se é um infarto. No infarto, a mesma coisa. No infarto, se a pessoa está inconsciente sem respirar, imediatamente, antes de eu começar qualquer coisa, ou já começando o procedimento, por isso é que eu falo do treinamento, a importância de você ter primeiros socorros. Porque aí você vai pedir imediatamente, liga para o corpo de bombeiro ou para o SAMU e diga que eu estou com uma pessoa aqui inconsciente sem respirar. E aí, nesse exato momento, quando você tem o treinamento, você vai fazer o que está no protocolo. Vai iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Isso no caso do infarto. Você vai entrelaçar suas mãos, colocar entre os mamilos, ao centro do tórax, e começar a fazer as compressões torácicas, de 100 a 120 por minuto. E é só isso que você vai fazer. Você não vai checar pulso,
você não vai dar tapa no rosto, não vai fazer que a pessoa faça inalação de nada. Mas para que isso ocorra, é preciso que se tenha conhecimento. Porque se você não tiver conhecimento, nada vai poder ser feito. E no caso do AVC, que é um acidente vascular cerebral, quando nós falamos em AVC, vem a ser acidente vascular cerebral. Há um vaso no cérebro, ele veio a sofrer uma interrupção, ou seja, uma área do cérebro deixou de receber oxigênio, né? Então, com isso, aquela área responsável por algum funcionamento do nosso corpo vai parar de funcionar. Geralmente, a pessoa tem como, de primeiro, ela pode ter uma paralisia de um lado do corpo, né? Uma perna, um braço, ela pode ter um desvio de comissura, né? Que é o lábio, a boca fica torta, e ela não pronuncia uma frase completa. Então, a primeira coisa, quando você depara, importante é saber quanto tempo tem, tá? Assim, Adriano, falar de AVC e infarto, a gente precisava de uma aula, de um curso. Isso abrange muita coisa. Mas só para que você possa reconhecer e diferenciar um desmaio do infarto e um AVC, quais são os sinais clássicos de que a pessoa apresenta? Ela vai estar com o braço caído, às vezes pode estar com relaxamento esfincteriano, pode estar urinada, mas depende da área que for, e ela não vai conseguir pronunciar o nome dela completo. Ela vai falar meio que enrolado. Ali você já vai identificar que ela está tendo um AVC. Agora, tudo que eu falei aqui é questão de prevenção, né? A gente precisa... Qual é a importância de primeiro socorro também? É que não deixe acontecer. Tem que evitar que aconteça. Então, como é que a gente pode fazer isso em caso de AVC e infarto? É aqueles cuidados básicos, né? Ou seja, o tabagismo, evitar o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, né? Os alimentos saturados, né? Hipersaturados, né? Ou seja, frituras, gordura, atividade física, orientada por um profissional médico, é claro. Tudo isso vai fazer com que evite a pessoa ter um infarto e um AVC. Como eu te disse, seria preciso que nós tivéssemos um tempo para fazer um treinamento e eu explicar por que ocorre um AVC, por que ocorre um infarto, tá? Então essa é a diferença do desmaio para o infarto e o AVC. É importante que as pessoas busquem isso. Aí hoje nós temos a internet aí que tem sempre pessoas, você botar lá o que é um desmaio, o que é um AVC, o que é um IAM, que é um infarto agudo do miocárdio, vai ter toda essa explicação, inclusive com os protocolos atualizados. É importante e vale ressaltar que, se você entrar no YouTube e pegar um vídeo lá com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, aquele vídeo já está ultrapassado. Protocolos mais recentes já existem. Então é preciso que a pessoa esteja sempre à frente dos protocolos para que ela possa ali estar ofertando uma resposta dentro dessas 3 causas que eu acabei de falar. Amarildo, gostaríamos de pequeno resumo, né, da importância, primeiramente, do treinamento e falar um pouquinho sobre prevenção. Legal, Isaac, essa pergunta sua. Falar de treinamento foi tudo que eu acabei de falar praticamente agora, né? Nós vamos falando em treinamentos, porque o treinamento faz com que a gente obtenha conhecimento, né? E eu sempre tenho uma frase que eu digo: conhecimento não é o que você sabe, conhecimento é o que você faz com o que você sabe. Às vezes, muitas das vezes, você pode ter inúmeros conhecimentos, mas você não sabe usar aquele conhecimento que você tem. E por que eu falo do conhecimento? Adriano acabou de me fazer 3 perguntas em uma: desmaio, AVC e infarto. Então, quando você passa por um treinamento, você vai saber como tratar um desmaio, como tratar e reconhecer um desmaio, um AVC e um infarto. Por isso a importância do treinamento. Porque se você não tiver treinamento, de nada vai adiantar. E Deck, Adriano, mesmo que vocês tenham treinamento, que todas as pessoas tenham treinamentos, se não for a atividade fim delas, se elas não trabalham diretamente na área de saúde, é preciso que elas continuem treinando sempre. E quando a gente não treina, quando a gente não atua na área, como é que a gente treina? Falando, né? Olhando vídeos, porque a gente vai estar sempre fazendo o quê? Vai estar ativando sempre o nosso conhecimento. Porque se você passa por um treinamento e você não dá atenção nenhuma, faz o treinamento hoje, e daqui a um ano você vai tentar lembrar, já esqueceu tudo. Então, quando você está com seus parentes, com seus amigos,
seja no trabalho, seja na sua área de lazer, fala de primeiros socorros, fala do desmaio, fala de um trauma leve, fala de uma fratura, de uma queimadura, fala de tudo aquilo que você viu no treinamento. Isso vai fazer com que haja um treinamento não só para você, como para a pessoa que está ouvindo também. E a gente vê a internet hoje aí, tantas coisas são apresentadas, né? Se a pessoa pudesse, naquele curto período de tempo ali, poder falar alguma coisa de primeiros socorros, de falar assim, pô, você sabe tratar um desmaio? Você sabe tratar isso? Você sabe tratar aquilo? Poxa, isso seria tão bom, né, se a gente pudesse difundir mais esses conhecimentos. E falando em prevenção, a prevenção é o tudo. Eu prefiro 1000 vezes prevenir do que tratar. E a gente dentro do Corpo de Bombeiro usa muito isso, né? Quando a prevenção falha, o evento vai acontecer. E nós temos 2 tipos de prevenção. A prevenção ativa e a prevenção reativa. As pessoas costumam dizer que quando você, na prevenção ativa, você está maluco. Ou seja, eu estou aqui, eu não sei, eu vou começar a olhar para ver se isso aqui vai desabar, eu vou ver se tem algum fio de energia, eu vejo uma criança no parquinho, eu vou observar aquela criança, eu vou no supermercado, eu vejo aquele cara lá colocando mercadorias lá nas prateleiras, eu procuro observar se tem algum risco, né? Eu vou passar na rua, eu vejo uma tampa de bueiro, eu não vou pisar ali e vou orientar a pessoa que não pise. Eu vejo uma pessoa que vai atravessar o semáforo aberto, vai atravessar uma estrada com o semáforo aberto, senhor, senhora, cuidado. Eu sei que nossa cultura é de não aceitar isso, acha que você está chamando a atenção, mas isso é um tipo de prevenção. Essa prevenção chama-se prevenção ativa. Você vê um motociclista sem capacete, pô, cara, coloca o capacete. Poxa, você vê aí uma pessoa fazer mergulho em águas rasas de cabeça, pô, cara, não faz isso não, você pode arrumar um trauma aí e você pode ficar tetraplégico. Então isso tudo é um tipo de prevenção e a prevenção ativa. E a prevenção reativa, Marildo? Infelizmente você preveniu de todas as formas e a pessoa acabou se acidentando. Então o que vem a ser a prevenção reativa? Você vai cuidar com o conhecimento que você tem de acordo com a lesão que você deparar ou com o mal súbito que você encontrar. Então veja a importância de você ter o treinamento e você estar alicerçado com a prevenção. Bom, Marildo, você tocou num assunto aí que a gente vem conversando há muito tempo aqui, que é a falta de interesse das pessoas também, né, assim, na rede social, de coisas boas, né? A gente faz vários conteúdos bons, como esse daqui, que nós estamos fazendo aqui, que vai ajudar muita gente aí no dia a dia, né? E a gente vê cada coisa lá inútil, né, que dá visualizações, dá ibope, né? Esperamos que a consciência das pessoas possa mudar, né, e eles possam dar mais atenção a essas coisas importantes que nós colocamos aí na rede social, né? Antes, eu só queria falar isso aí, que infelizmente estão dando muitos valores e audiências para coisas banais e as coisas importantes vêm ficando para trás. Mas a gente acredita que isso vai mudar aí, se Deus quiser. E Amarildo, agora as considerações finais, qual a mensagem que você deixa aqui para a gente aí? Olha, Adriano, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade aí a você e ao IDEC por eu ter podido compartilhar um pouco da minha experiência. Claro que eu teria muito mais coisa para falar, que quando eu começo a falar em primeiros socorros, eu me animo tanto, eu fico tão feliz de saber que ainda tem pessoas interessadas, então para mim é muito gratificante. Mas infelizmente a gente sabe que dá uma carência muito grande, né, de pessoas que precisam aprender primeiros socorros, né? E eu costumo sempre dizer, melhor é saber e não precisar usar, do que você precisar e não ter o conhecimento. Então, sempre que eu falo de primeiros socorros, sempre que eu vou a escolas, a igrejas, a empresas, né, porque a minha vida toda, depois que eu me tornei instrutor, eu passei a divulgar muito isso em vários segmentos, empresas, escolas, igrejas, ou seja, onde me chamavam para dar uma instrução de primeiros socorros, ali eu estava. Então, eu sempre passo isso para as pessoas, procurem aprender, procurem obter conhecimento. A gente só consegue fazer alguma coisa por alguém quando a gente tem conhecimento. Porque se a gente não tem conhecimento, nós vamos usar dos mitos. E os mitos, com certeza, vão matar. Se não vão matar, vão deixar sequelas irreversíveis. Então, a mensagem que eu queria deixar, nesse final de entrevista aqui, é que as pessoas busquem conhecimento. Conforme você acabou de falar das redes sociais, entre nas redes sociais que tem muitos profissionais ótimos, passando conhecimentos atualizados. Às vezes conhecimento aí, 20, 30 minutos. Se você começa a ouvir daqui a pouco
A própria internet está te oferecendo mais conhecimento, que é assim que funciona. É o que você busca. Se você buscou coisas boas, com certeza vai começar a chover conhecimentos bons. E aquilo é que faz você se especializar cada vez mais. Então, mais uma vez, obrigado, IDEC, obrigado, Adriano, por essa oportunidade de poder ter compartilhado um pouco da minha experiência com vocês. Nós que agradecemos. Bom, Amarildo, nós que agradecemos, né, a você por esta magnífica aula. Isso só nos faz entender como precisamos aprender primeiros socorros. Como você disse, né, às vezes achamos que sabemos tudo, mas sem nunca ter assistido uma aula, feito um curso, seremos sempre curiosos, né? E a curiosidade, ao invés de salvar, ela pode matar, né? Então, nós que agradecemos e pedimos a vocês aí, que estão assistindo esse vídeo aí, que se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem, compartilhem aí com seus amigos, que isso aqui pode salvar vidas. E em breve nós estaremos trazendo aqui para vocês uma aula completa sobre primeiros socorros, uma palestra com a Amarildo aqui. Hoje foi um bate-papo para poder a gente aprender os primeiros socorros, né? Alguma coisinha de primeiros socorros. E em breve teremos aqui uma palestra e vamos estar convidando vocês para o nosso espaço aqui, para estar aprendendo aqui na prática aulas de primeiros socorros. Então, muito obrigado a todos. Ideia, quer falar alguma coisa? Só agradecer, Amarildo. Só agradecer a sua sabedoria e a sua simplicidade e a sua vontade de dividir o conhecimento, porque conhecimento é para isso. É o que continha, Amarildo.